Pessoal, mais de um LaCast começando com alegria. Hoje aqui no estúdio, estou com duas mulheres importantíssimas da Verbo, premiadíssimas ontem. Bem-vindas ao podcast, ao nosso LaCast. Obrigada pelo convite. Imagina, me contem como foi aí, tem prêmios. Como foi essa noite de ontem aí? Nossa, uma noite muito legal. A gente veio, óbvio, com uma grande expectativa, porque tínhamos algumas peças no shortlist, mas saímos muito felizes. Ganhamos bons prêmios, né? Com um cliente super parceiraço nosso, que é o Grupo Santa Helena, né? Santa Helena Alimentos. Ganhamos alguns prêmios, inclusive um Grand Prix com paçoquita e mais, assim, que a gente ficou com o coração quentinho, foi com Santa Helena, mesmo a marca, que a gente fez a campanha de festa junina desse ano, né? Que a gente sabe que é uma sazonalidade super importante para eles. Uma campanha muito genuína, né? Que ela respeita e traz, né, engrandece, principalmente a brasilidade, as regionalidades. Então, muito felizes mesmo, um ouro com vocês, né? Parceria muito legal. Filme que, inclusive, a gente fez aqui, né? Fizemos aqui, né? No estúdio aqui do lado. Muito bom. Aqui, muito feliz. Falamos que um dia muito apropriado, né? A gente nem imaginava ganhar, estávamos com a expectativa, mas, né, ganhamos 5 prêmios e mais o Grand Prix. Então foram 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Sextou mesmo. Nossa, foi bom demais. Ó, convidamos ela sem saber, viu, gente? Exatamente, não sabia e trouxemos aí o troféu aí para alguns deles, né? 2 deles para comprovar aqui, mas estamos bem felizes. Ah, legal. Clientes felizes, agência feliz. É um reconhecimento, né? Eu falo muito isso. Vamos até começar com isso, que existe um modus operandi artista, às vezes, principalmente na criação, né? Que é assim, ó... Mais ou menos. Que é tipo assim, ó, do artistão de, prêmio, eu não ligo pra isso e tal, mas assim, eu aprendi, ao decorrer do tempo, quão importante ele é. O ano passado eu fui júri no Profissionais do Ano e eu fui, percebendo, é muito minucioso. A gente discute entre os júris sobre como a peça pra gente tem cliente, tem criativo, e tem, assim... Então, o prêmio, ele tem uma importância sim, né? É legal comemorar ele. Hoje eu penso o contrário. Uhum. Ganho prêmio, independente do que for, eu comemoro muito. Vocês pensam assim também? Vou puxar aqui. Eu acho que, sabe, tem uma coisa que pra gente sempre foi muito importante? A gente gosta de ganhar prêmio, a gente entende que faz parte do processo, mas a gente não acredita muito naquele prêmio que não traz resultado. Né? Então, a gente se preocupa muito em olhar toda a cadeia do processo com o cliente, assim, e o resultado primordial, que pra gente é o prêmio número 1, essa campanha chegou onde ela deveria chegar, ela atingiu os objetivos. Se ela ganhar um prêmio publicitário pra gente, ela é mais um cheque no box ali que a gente precisa cumprir, mas... a gente entende o valor, né, porque um prêmio publicitário, ele traz pra gente também, né, coloca a agência num outro patamar, ela traz também uma visibilidade importante para o mercado e coloca também, né, a gente perante os concorrentes como uma agência a ser olhada, a ser observada, né, mas faz muito parte da nossa cultura também. Não, e uma delícia porque é 100% do nosso trabalho, né, é o nosso dia a dia, então o que a gente faz é de diferente fazer um case para contar essa história para quem não viveu. Né? E isso que é muito legal. E a história do Grand Prix, por exemplo, é algo super recente que nós fizemos esse ano, que é de Paçoquita Me Patrocina. Muito legal, gente, muito legal. Não, é incrível, então é um projeto aí que só começou, né, uma promoção para ter influenciadores para a marca, para pessoas, então foi algo totalmente genuíno, que as pessoas que pediam, entravam nas nossas redes pedindo, Paçoquita me patrocina, me patrocina. Então, assim, a gente recebeu várias mensagens, e aí você, poxa, por que não, né? Fazer uma campanha, Paçoquita me patrocina. Foram 5 ganhadores, foram mais de 5 mil inscritos. Nossa, muito legal, né? Loucura para selecionar todos eles. Eu acompanhei, né, nas redes sociais de vocês. Assim. Muito legal. Aí foi, né, de 800, aí foi cortando até nós chegarmos, tinham várias categorias. E um representante de cada categoria, fizemos a notificação virtual, porque foram pessoas do Brasil inteiro, de diferentes lugares do Brasil, na verdade. E aí nós fizemos um evento para eles, foi muito legal, muito legal. Eles ficaram muito emocionados de receber esse presente, né? Foi um presente para a gente, mas o jeito que eles receberam, gente, foi muito emocionante. Todo mundo chorou, que massa. Todo mundo chorando, a agência chorando, o cliente chorando, eles chorando. Então, poxa, eles conseguiram o que eles queriam, eles são... Não, porque o brasileiro é criativo, né, gente? Então, assim, a gente está falando de pessoas que não têm tanta visibilidade.
entendeu? São pessoas que estão começando e a criatividade deles incríveis. Porque a gente recebeu, né, Gé, um absurdo de ideias. Material foi melhor que o difícil, outro. melhor que o outro. Foi difícil de escolher, mas foi muito bom. E aí veio esse reconhecimento, né, através do Grand Prix, né, que a gente só contou uma historinha ali no case, foi muito legal. Que E fazendo dobradinha de Grand Prix, né? Porque lembrando que a gente ganhou o Grand Prix no Fast Graph do ano passado também. Com a mesma marca. Com a mesma marca, Paçoquita também. É uma marca que acho que ela dá muita oportunidade pra gente ser criativo. E eu acho que é um case de sucesso, já. Com certeza. Então, tá. Ó, uma outra coisa que eu vou perguntar pra vocês, eu acho que agora, em nome da Verbo, assim, representando a empresa, vocês podem me dizer, vocês estão num lugar muito interessante, que eu acho que a ilha tá muito nesse lugar hoje também, que é uma coisa de não se esconder do interior, porque é um mercado muito importante, mas que fazendo peças que atingem o mercado nacional e também buscando os clientes que só procuravam os players da capital, né? Eu vejo vocês movendo, posso estar errado, mas acho que eu vejo isso. O que vocês sentem de diferente na entrega do profissional que, não do interior, mas que aprendeu no interior, ou que teve seu crescimento no interior, da empresa, da agência, no caso, né? Vocês sentem diferença nisso? Sabe o que eu acho que isso vai dar uma discussão legal? Exatamente pela gente ter bases completamente diferentes, né? É intencional, vamos lá. Eu como criativa nascida no interior, a Deia como vindo São alguém Paulo. da capital. Não, mas ela veio de lá pro time da gestão anterior. Exato, né? Isso então, eu quero chegar mesmo. Traz um mix muito legal. O que a gente percebeu, né? Eu gosto sempre de contar essa história, que a gente teve um momento muito ruim, né? Quando a gente fala de pandemia, assim, todas as agências, elas eram presenciais, muito atuando, às vezes, num raio da sua região, ou então com clientes que são da sua região. E a pandemia trouxe pra gente um pouco desse quebra de modelo de pensamento, né? A gente tinha uma visão um pouco mais regionalizada, mais enraizada ali no entorno de Sorocaba. E quando a gente passou por esse momento, vai todo mundo pro remoto, trabalhar à distância com os clientes, isso deu uma quebra pra gente de entender, a gente não precisa trabalhar só olhando pro nosso interior. A gente tem capacidade criativa, capacidade estratégica, equipe para poder atender o Brasil inteiro, né? Isso colocou a gente num outro patamar de visão, né? E esse outro patamar de visão trouxe uma oportunidade também da gente conhecer gente do Brasil inteiro. Hoje a gente olha para o nosso time, tem muita gente boa daqui do interior, mas tem gente do Brasil inteiro, né? Tem gente da Bahia, já teve gente do Mato Grosso, então é uma super oportunidade também da gente ter gente criativa. E quando a gente olha para São Paulo, né? Até sempre tive essa referência, São Paulo é um celeiro, mas de pessoas que vieram também de todo o Brasil. Eu acho que olhar para o interior hoje mostra que a gente produz criatividade e produz muita gente boa para o Brasil inteiro. Mistura, né? A cabeça de quem trabalhou um tempo, cresceu com a aspiração da capital, ela é diferente. Totalmente. E aí você vai somando, né? Sim. A gente tem um exemplo aqui na ilha muito bom. Tem um diretor, a triangulação que a gente faz principal aqui hoje, presencial, é um diretor de São Paulo, um gaúcho e eu sou mineiro. E aí a gente já... Cara, é muito interessante, a troca ela vai se somando mesmo, aí vem um diretor baiano de fora, a gente fala, cara, como isso é importante concordo, né? E aí a pandemia, momento triste, mas deu uma oportunidade da gente entender que isso é essencial, né, para trabalhar. Total. E hoje vocês atendem o Brasil inteiro, né, André? Exato. Hoje a Verbo é uma agência originária de Sorocaba, em 24 anos, mas estamos em São Paulo também. Então, hoje nós temos, em Sorocaba especificamente, 3 clientes. E o restante é Brasil inteiro. Então, temos clientes em São Paulo, em Jundiaí, no Sul, em tudo quanto é lugar. Vários em São Carlos, vários em Jundiaí, várias cidades do interior. Exatamente por esse modelo que a já estava falando. Então, a pandemia trouxe muitos aprendizados. Ela estava em outro momento aqui na Verbo. E eu estava em São Paulo, então a minha carreira, ela foi toda construída em São Paulo. Eu tenho mais de 30 anos de carreira, comecei cedo. Antes de entrar na faculdade, vamos deixar isso muito claro. Não façam contas. Então, mas foi toda construída em São Paulo, sempre em grandes agências que eu trabalhei, sempre em multinacionais, com clientes globais. Essa é a minha experiência de carreira, né? E quando eu aceitei o desafio de vir para a Verbo, eu falei, caraca, eu nunca trabalhei com esse modelo, né? Então, é um outro mundo,
Mas também não é um outro mundo. É algo que eu estou aprendendo muito a cada dia. Porque você tem um pensamento diferente, porque o foco da Verbo também é trabalhar com médias empresas no Brasil. E isso é algo diferente para mim, porque eu sempre trabalhei com top of mind, Sim, sim. né, com empresas gigantescas. Mas tem uma coisa que eu acho que também é um pós-pandemia muito importante, que aconteceu muito esse movimento em São Paulo também, né? Eu, particularmente, na época da pandemia, estava numa agência, numa Gary Bowen, na época, e eu já trabalhava com clientes globais, e eu tinha clientes que eu nem conhecia pessoalmente, porque era só call, enfim, Sim. o tempo inteiro. Então, era um no Panamá, um nos Estados Unidos, outro não sei aonde, enfim, Canadá. E aí, quando veio a pandemia, em parte, 20% da minha rotina mudou, porque eu não ia para agência. Porque o meu dia a dia era esse. Então, todo mundo com pânico, não sei o quê. Falando em trabalho, né? Sim, Porque pânico claro. Mundo teve mesmo. Claro. Né? Coisa horrível. Uhum. Mas... E para mim não mudou, né? Porque a dinâmica já acontecia. Então, em termos de ferramenta, uma série de coisas que a gente já tinha. Então, foi muito mais fácil para mim, especificamente. E depois começou esse modelo, todo mundo em casa, depois agora vai voltando aos poucos, agora a tendência das agências mais em São Paulo é voltar 100%, tem em alguns lugares um dia que você fica em casa, e nós trabalhamos totalmente hoje 100% remoto, na Verbo. Então, com essa mudança, quando eu vi um mercado que eu não conhecia, de médias empresas, uma agência que trabalhava 100% home office, com todas as ferramentas e trabalhando super bem, as pessoas super comprometidas. E eu sempre falo uma coisa que eu acho muito importante, assim, falo para os clientes, falo em reuniões de prospects, uma série de coisas, e eu sempre falo isso, que eu posso falar mesmo a diferença entre uma agência de São Paulo, multinacional, gigante, que você tem uma série de hierarquias, ela é muito mais vertical. Sim. Que a Verbo. Na Verbo, quando chega um problema, ele chega para todo mundo. Então, é muito rápido da gente se mobilizar e trabalhar horizontalmente. Então, você não tem essa verticalização, porque até chegar o problema, demora um pouco. Aqui não demora. Então, assim, a gente se move rapidinho, já vamos conversar com o time certo, a gente já sabe quem acionar, né? Para cada um dos problemas. E hoje nós trabalhamos com squads muito bem definidos, que é melhor ainda, porque daí você já tem os profissionais adequados de cada squad. Então, o squad de alimentos, o squad de build, que são construtoras, uma série de coisas. Dependendo do problema, você já sabe quem acionar. Nossa, então, texto é muito incrível que você rápido. deu agora, eu acho. Essa coisa Né? de resolver. Isso é muito verdade, cara. Exato. A Ilha, ela vai na contramão um pouco das maiores produtoras, que é ter menos pessoas na equipe. E aí a gente se tornou, às vezes, a gente é muito bom em resolver problemas que aconteceram depois do processo. E aí é exatamente isso, porque ele chega para todo mundo, a gente se reúne. Vai chegar para uma pessoa, quem resolve isso é essa pessoa. Para abrir a ilha de edição, precisa falar. Então, essa coisa, ela é realmente... E eu acho que isso é uma tendência até para grandes agências, grandes empresas olharem para isso também, para isso de lidar, né? E aí, falando de diversidade, a gente falou de misturar interior, capital, Brasil, né? Tem uma coisa que aconteceu muito, eu acompanho alguns podcasts, leio alguns artigos científicos, e recentemente eu li um muito interessante, que vocês trabalham muito com produto, né? Vocês são muito fortes, tem muito case no produto. Quando o digital surgiu, né, e aí ele falou, cara, ele é muito importante, a gente precisa olhar para isso, né? Acho que todo mundo aqui acompanhou esse movimento. Sim. E aí rolava aquela coisa de vamos procurar pessoas que saibam olhar e criar para o digital, né? Isso aconteceu. Sim. E agora tem um movimento que é olhar para os nichos dentro do digital. Então, Exatamente. eu acho que rola uma coisa hoje, eu percebo como até variação entre diretores. Procurar um diretor que sabe olhar para aquela galera. Tipo, a gente tá no mundo de coisas menos genéricas e gerais, né? E mais nichadas. Dentro de um lugar que, teoricamente, era para ser totalmente aberto para todo mundo, né? Vocês têm acompanhado esse movimento de criação específica para clientes? Isso que eu falei faz sentido para vocês? Não, faz super. E acho que até tem um relatório, foi um pouquinho, acho que 2023, sabe? Se eu não me engano, já é um movimento global, né? Antes a gente falava, né? Eu tenho a minha galera, que é a minha bolha. Essa bolha, ela tem, por exemplo, os góticos, os clubbers, até fazendo um parênteses aqui. E hoje existe dentro dessas bolhas outros nichos também, né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa gótica que gosta de game, né? Como que você consegue conversar com esses dois tipos de públicos? Eu acho que
ter um pouco também da multidisciplinaridade da nossa equipe, né? Nossa equipe, ela é muito, muito multidisciplinar. Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso time de conteúdo, ele é um time muito preparado para fazer desde a parte mais simples, um cronograma, uma estratégia da rede social, mas também para produzir um conteúdo audiovisual. Por quê? Porque a gente entende que é isso que move, né, o mercado hoje, é isso que também faz diferença para as marcas. E você falou um pouco sobre diversidade. Eu acho que também ter essa diversidade na nossa equipe faz muita diferença. Hoje a gente tem uma equipe que ela é multigeracional, né? Então a gente tem gente de 3 ou 4 gerações dentro da mesma equipe. Isso é muito Isso traz uma muito riqueza, rico. né? Uma troca, né? A gente tem, às vezes, nas mesmas reuniões, nos mesmos projetos, pessoas da geração X e pessoas da geração Z discutindo sobre os mesmos problemas, pensando e co-criando junto para ter uma solução conjunta, né? E normalmente isso não é uma coisa comum de se ver. Não. A gente está vendo mais agora, a partir de 2025, essa mistura das gerações dentro do ambiente de trabalho. E a Verbo já tinha isso, até por uma questão cultural mesmo. A gente sempre fala muito de cultura, né? A gente se forjou muito baseado numa liderança feminina, né? Então, eu estou na Verbo há 16, 17 anos, não teve um momento que a gente não tinha mais de 50% da liderança como mulher. Né? Isso traz também uma diferença de como que você monta a sua equipe, qual que é a visão que a gente traz, até para que a gente tenha uma visão mais horizontal, né, da coisa, não simplesmente, eu vou olhar para o meu nicho, eu vou olhar naquilo que eu acredito, só nas minhas crenças. A gente tem que olhar para um Brasil inteiro e um Brasil continental, né? Isso que a gente tem que sempre olhar. Super misturado, né? Exatamente. E eu acho que todo esse movimento que você estava falando dentro do digital, esses nichos que a gente vem trabalhando, isso representa dentro dos nossos clientes, são os problemas que hoje eles enfrentam, né? E o que a gente fala para os clientes é: traga o seu problema, né? Para a gente, que a gente vai, o seu problema de negócio, para a gente resolver de forma criativa. Esse é o nosso objetivo. E mais uma vez aqui trazendo um exemplo disso, a gente tem um case também bem importante de Paçoquita. A gente tinha um problema real aqui de Paçoquita, porque queria se conectar mais com a geração Z e estava um pouco distante da geração Z quando a Canto veio para a gente. Eu nem estava, fruto né, de todo o trabalho. E aí veio esse grande desafio para a gente, fizemos um trabalho incrível. E aí, de repente, um dia a gente acorda com uma pesquisa incrível do grupo WPP, mencionando a Paçoquita em 9º lugar das marcas mais reconhecidas pela geração Z. Nossa, que legal. Perdendo para iFood, para Pix, que Pix foi em primeiro lugar. Entendeu? Então, marcas super poderosas, com dinheiros gigantescos, digamos assim, e a gente com uma verba extremamente restrita, frente aos outros, obviamente, e conseguimos chegar nesse patamar com a geração Z, né? Então, foi um trabalho do ano passado, esse resultado aconteceu o ano passado, que foi muito legal, a gente continua mantendo isso, mas por quê? A gente está olhando os nichos, olhando a particularidade, olhando as necessidades diferentes, então, tudo isso se mistura, né? Eu puxei esse assunto também, que a gente está com um filme de universidade engatilhado agora, e eu fiz várias reuniões que eu quis, como diretor, entrar muito no porquê a gente está fazendo cada cena, sabe? Legal. Por que a gente vai gravar isso? E aí eu me peguei numa coisa exatamente essa. O filme de universidade hoje, ele não pode ser igual de 5 anos atrás. Não. Ele obrigatoriamente tem que ser totalmente diferente, porque se o meu público é o público que vai querer prestar vestibular naquela instituição, né, é um público completamente novo, né, e aí, é o que eu te falei, na minha cabeça, eles têm mais especificidades, que eles consomem mais coisas dentro do que eles gostam, na plataforma deles, e eu acho isso muito rico, assim, que aí é aquilo que a gente falou de trocar, né, a gente faz tô tentando manter isso como uma coisa de criação, sentar e trocar uma ideia com todo mundo. Sim. Às vezes vem uma ideia lá do fundo de alguém, meu filho falou isso, e aquela ideia lá é a ideia que você aplica e ela funciona. Né? E me conta uma coisa, o que vocês pensam, o que vocês querem fazer, se tem vontade de fazer no futuro, assim? Exemplo, tem algum case que vocês não têm, que vocês queriam fazer? Que tem um tipo de cliente que vocês queriam rodar, que vocês não rodaram? Tem um desafio que vocês também, como Verbo, entendem que na cultura está entranhada e vocês querem realizar? Me conta um pouco disso, assim. Quer falar? Tem algum desafio que vocês querem? Essa pergunta é difícil. Ela sempre trava. Não, é difícil, mas é olhar pra frente mesmo. Mas minha cabeça fervilhou agora. Tem muita coisa. Pode falar. Tem muita coisa. Fala uma delas, eu acho que nós estamos num momento agora muito importante da realidade de inteligência artificial.
por exemplo. Sim, né? sim, sim. Então, aquele conflito, né? Vão tirar os profissionais de seus lugares, vão ocupar outras posições, vai tirar emprego das pessoas. E a gente, dentro da Verbo, resolveu pensar diferente. Então, a gente contratou uma plataforma de inteligência artificial, que tem mais de 200 modelos de inteligência artificial. E ao invés da gente nichar e pensar só em criação, por exemplo, a gente abriu para 100% da agência. Então, estamos fazendo treinamentos para 100% da agência, para todo mundo se capacitar em inteligência artificial. Então, não é só sobre o filme, não é só sobre a peça, o post estático, não é só sobre isso. Conhecer é sobre aquilo. pensamento. Então, como você pode ser muito mais produtivo, eu acho que eu estou falando mais em termos de gestão, e também que isso respinga, obviamente, no resultado final para os nossos clientes, né, que é o que nós queremos. Então, em produtividade e criatividade, porque isso se soma. Então, a gente já trabalha em equipe, já temos essa diversidade, como a Gé falou, para a gente trabalhar todo mundo junto. E tendo ainda esse apoio de inteligência artificial para nos ajudar no dia a dia e para que a gente tenha muito mais agilidade, isso vai trazer produtos criativos muito mais poderosos. Sim, sim. Então, isso, nas nossas apresentações no dia a dia, nas nossas apresentações de campanha, nas nossas ideias, isso já está acontecendo de forma muito poderosa. Então, assim, no curtíssimo prazo, para dizer para você, é cada vez mais trabalhar a inteligência artificial ao nosso favor e a favor dos clientes que é um desafio muito que o atendimento tem, a área de atendimento, que é a minha área, de fazer os clientes entenderem o que é inteligência artificial. Não é abrir uma gaveta e pegar uma ideia. A gente está passando por isso também aqui. Então, que isso tem valor, né? E que isso tem valor. Que o prompt não é uma coisa simples. Que não é simples. Às vezes demora até mais do que fazer uma ideia do começo. Exatamente, às vezes demora mais. Então, para ter esse equilíbrio também, para os clientes entenderem que isso é um valor criativo, né? E como a gente cobra por esses valores criativos, né? Então, acho que assim, no curto prazo, e falando muito sobre gestão e resultado final, que independentemente da ideia, é a gente aplicar isso cada vez mais no nosso dia a dia para estar muito presente e para sermos ágeis, inteligentes e com valor. Nossa, você tá afiada, hein? Esse que você falou de IA, eu acho que tá muito como que eu penso também. Falamos sobre isso aqui outro dia, como que vocês acham, né? Que com as coisas do prompt, de você ter que dar a ordem, né? Escrever, acaba que as melhores pessoas, né, aliás, que vão, principalmente para criar, tá? Que não falando de criação, no caso, vão gerar uma criação do zero com a IA. Se a pessoa consegue se expressar melhor, ou colocar em palavras o que ela quer, isso acaba sendo melhor. E aí, olha que louca. Quer dizer que funções humanas no nosso dia a dia, como terapia, ou coisas que melhoram nossas skills de expressão, vão ser mega valorizadas para que eu consiga me expressar melhor para a máquina, né? Então, olha que explosão, né? E aí eu percebo... Mudança de paradigma totalmente. E eu percebo isso, que tem um amigo meu que ganhou um prêmio em Londres agora, com o IA. Ele é um cara que se deu bem porque ele sempre se expressou muito bem. Fala, cara, olha que legal, não tá levantando a galera que manja o diretor de cena, exemplo, que é melhor com tecnologia. Não! Tá levantando um cara que sabe testar mais, ou que sabe se expressar melhor, né? Então, usar a nosso favor é incrível, né? É exatamente isso que eu penso. Exatamente. Vocês têm testado bastante lá, então. Muito. O tempo todo. A gente também aqui tá monstro, chute, storyboard. Eu acho que ela dá um ganho que ela coloca mais ou menos todo mundo na mesma régua, né? Sim, digamos, se a gente olha passado, um pouquinho antes da inteligência artificial, o que a gente via muito, né? Uma diferença de qualidade de entrega, até por uma questão, às vezes, de investimento, né? As agências menores, elas não têm tanta habilidade, porque não conseguem, às vezes, contratar uma grande produtora, não conseguem fazer um grande projeto, ou, às vezes, fica muito caro fazer tudo isso, né? Ela coloca agora todo mundo partindo do mesmo lugar, né? Todo mundo consegue tem as mesmas ferramentas, né? Não tem, às vezes, as mesmas capacidades de criar com a ferramenta, mas eu acho que abre também uma oportunidade para carreiras que a gente nunca nem imaginou. Hoje a gente vai falar de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Exatamente. Só que tem uma coisa muito legal,
e que eu acho que não é exclusivo da Verbo, acho que tem muita agência que trabalha assim, é saber que a última visão que precisa sair dali é a visão humana, né? Então, assim, nada sai de inteligência artificial da Verbo sem ter um humano olhando, sem ter um humano validando e sem ter um humano refinando aquilo, né? A IA é só uma ferramenta para a gente ganhar produtividade, para a gente ganhar escala, para a gente ganhar também qualidade, né? Ganhar agilidade no cliente, mas nada sai sem ter uma visão humana. Sim. E aí ganhar potencialidade também em cima das pessoas, né, meu? Às vezes eu tenho uma ideia super legal que eu não ia conseguir executar ela facilmente, às vezes a IA me ajuda a chegar pelo menos num draft para conseguir chegar na produtora, para já chegar com aquilo meio pensado, a gente ganha um tempo que às vezes seriam semanas de discussão, semanas de entrega. Sim. Isso que você falou do último toque tem que ser humano é incrível. E assim, é justamente aí, né? A IA existe. Nos anos 50 tinha para quem trabalhava em medicina no negócio, né? Uhum. A diferença é que ela fala a nossa língua agora. Exatamente. A gente não tem que falar a língua dela. Só que ela não quer nada, né? Ela tá lá e esse querer, ele muda muito o contexto, né? Total. Então, eu concordo. E aí é até filosófico, né? O último toque tem que ser humano, porque o toque, ele é humano, né? Uhum. Então, a gente também tem trabalhado muito isso aqui dentro. Eu acho que não numa escala tão grande igual a de vocês, da galera toda, mas eu acho que foi até uma ótima dica que vocês deram, Uhum. né? Porque tem setores que podem encontrar soluções Muito. até da rotina, na prática, do dia a dia com Uhum. isso, né? Uhum. Legal saber que vocês estão... Não, Tão- foi tão- fruto de muita escuta, muito ouvir o que está acontecendo, muito podcast, sabe? Consumir conteúdo para a gente chegar no melhor formato e foi super aceito pela diretoria e vambora, já implementamos e tá tudo dentro. Então, muito rápido, desde o financeiro ao criativo, entendeu? Então, é muito legal, muito bacana. Aí eu acho que o mais importante é aqui que ela serve, né? Nada mais é para que a gente tire as tarefas que são repetitivas e operacionais da nossa mão, a gente usa a ferramenta para a gente ganhar produtividade nisso, e com isso a gente fazer aquilo que a gente realmente sabe fazer. Né? E Então, gosta. E né, curte. parar de perder tempo com coisinha, olhar para a coisona com maior cuidado. Tem um prêmio que Cannes, eu nem sei se Cannes premia isso mais, mas ele premiava dentro da empresa o atendimento do marketing da empresa, que conseguiu convencer a ideia diferente a ser ir pro ar, né? E aí eu já passei por uma situação recente de a IA me ajudar a convencer o dono de uma empresa que não é que ele não acreditava na ideia, mas ele não conseguia enxergar ela. A gente da forma que sofre deveria muito ser. com isso às vezes, né? No caso do audiovisual, a agência produtora, foi um material muito vivo, né? Então ele vai vivendo etapas, construindo, você tem que ter o máximo de certeza, mas também ser flexível para o que ele pode ser, né? Então eu estou usando muito para permitir, olha isso, pensa, dá uma olhada nisso, porque não é isso, mas olha essa sensação, olha o que isso traz, né? Olha isso com essa música que acontece, né? A gente até tem grandes players do interior também, que às vezes aí são mais difíceis ainda de, pô, vamos fazer um roteiro diferente, né? Vamos tentar uma coisa. Sim. Que é onde eu quero chegar com vocês também. Eu acho que atualmente nós estamos vivendo um momento muito permissível nesse sentido, né? De ousar com ideias. Vocês sentem isso também, dentro da agência? Total. E tem até dando um passo atrás, falando ainda da IA, ontem a gente também ganhou um prêmio com IA. Né? Tem uma categoria nova lá de IA, e a gente ganhou um prêmio onde a peça que a gente inscreveu, ela era uma peça basicamente feita de música, né? Era um post onde a gente tinha uma ideia que era assim, um estagiário criou a playlist da festa sobre Paçoquita, então eram várias músicas produzidas com IA. E o mais interessante a gente ganhou um prêmio com IA em música, e o filme que a gente ganhou ouro com vocês era um filme todo baseado em música, e uma música que foi criada por um humano, que é um artista, né? Assim, o nosso coordenador de redação lá, o Wes, músico, assim, saxofonista de primeira, cara incrível, super nerd, e ele criou a melodia, ele criou a letra, ele criou tudo da música sozinho, né? Ele não usou a IA. Então, assim, olha o range que a gente consegue fazer. Legal. Acho que tem esse ganho também, né? Que a gente consegue trazer. Eu consigo fazer desde uma peça super simples, super rápida, que às vezes é para uma ação pontual, mas eu não deixo de lado a minha criatividade, eu não deixo de lado o talento que eu tenho dentro da agência também. O filme do Fast Digital a gente fez todo em IA também. Foi feito aqui na ilha todo em IA. Incrível, muito legal. Muito legal. Não, você fez com essa tua fala agora, eu lembrei uma coisa
que eu acabei não falando, estou falando a diferença, né, de agências de São Paulo e agora trabalhando com agências mais focadas com a Verbo, com foco em médias empresas e tal. E uma coisa que eu percebi dentro da Verbo, e que isso não existe, pelo menos até um ano atrás, que eu estava nas agências de São Paulo, eu acho que a gente tem um time tão... Fora essa união e vamos resolver problemas rápidos e tal, é todo mundo muito criativo dentro daquilo que faz e aberto. Então, não é assim, o meu job description é esse, vai até esta página, a partir dessa página é uma outra pessoa, um outro tipo de profissional. Não. Então, assim, o nosso time de conteúdo, filma, vai em evento, já cria ali, já faz as coisas. Muito legal. A gente já produz, a gente tem uma creator dentro da agência que faz as receitas, que produz receitas para os nossos clientes, a Helena, por exemplo, para Broto Legal, faz toda a parte de culinária e ainda faz todo o projeto que a gente tem que entregar para o cliente, até do início até o fim, toda a entrega, tudo dentro de casa. Então, assim, um exemplo, porque você falou do Les, aqui com o filme que nós fizemos aqui com vocês, com Festa Junina, que tem todo esse talento que a gente precisaria de uma produtora de áudio para poder fazer. Obviamente, foi produzido por uma produtora de áudio. Mas a criação 100% genuína tem cara de música, foi né? dentro da agência. Não é um jingle, exatamente. Né? Isso não me é pega música, muito. é Isso me pega música, muito, é outra coisa. É. A gente estava falando sobre isso ontem, inclusive, porque tinha parte da premiação que estava com foco em jingle. Não é o nosso caso, porque o nosso não era um jingle, era uma música. E vocês vieram de uma exigência grande, eu acho que eu já tinha feito um Santa Helena com outra agência, com o Mestrinho, né? Que, nossa, cara, também o cara... E aí eu falei, cara, eles vão fazer uma música Santa Helena, agora, aí vocês fizeram uma mega música de novo, agora daqui pra frente, acho que sempre... Vai subindo a régua, né? Muito legal, cara, muito legal. Vai subindo a régua, eu acho que é isso. Mas assim, de forma alguma desmerecendo o mercado, não é isso. Sim. Mas que com os profissionais que nós temos, a gente tem problemas que a gente resolve dentro de casa muito fácil. Sim. Então, não importa o tamanho do cliente, às vezes você tem um cliente pequeno que precisa de um outro tipo de solução. E a gente consegue dar outro tipo de solução dentro de casa. E, obviamente, quando a gente utiliza parceiros como vocês, que, obviamente, não conseguiria fazer um negócio desse. Sim. Nem é o nosso expertise e nem queremos, né? Nosso objetivo. Mas você ter talentos que não se restringem ao job description daquela pessoa. Sempre a mais. Nossa cultura, a gente está tentando implementar isso também, né? E eu sou mineiro, então deixa eu ver esse trem, deixa eu ver o que essa curiosidade, deixa eu ver o que dá pra fazer disso aí. Vamos ver se dá pra arrumar. Ó, gente, eu vou... eu tenho uma outra, acho que antes da gente ter uma pergunta final, que ela é muito legal, que é uma dinâmica que vocês vão adorar, eu acho. Duas mulheres inteligentíssimas, então acho que vocês vão gostar. Me contem uma coisa, aproveitando que você falou do time majoritariamente feminino da Verbo, como que vocês enxergam esse protagonismo acho que não é nem da mulher dentro da agência, do protagonismo em liderança. Como você está vendo isso hoje? Tem mais? Isso se agrega? A gente falou muito aqui com a Vicky, que é a nossa diretora de cena, sobre um movimento que ela percebeu, estou parafraseando ela aqui, tá? Que rolou um desespero, às vezes, de vamos encaixar uma mulher aqui, e agora, naturalmente, as mulheres entraram num nível em lugares onde a gente acostumava ver referências de homens que já começou a passar, subir, e de repente a gente entra em reunião, que foi o nosso caso no nosso trabalho, né, com a liderança toda feminina. Como que você enxerga isso, Jéssica? Na criação, principalmente. Eu acho que a gente ainda é um mercado muito masculino. Sim, né? Com certeza. Até trazendo um dado, eu trabalho muito em sistema de diversidade, é um tema que, acho assim, está dentro dos meus propósitos como profissional, e é um mercado que, olhar para, 5, 6 anos atrás, a gente estava falando de 3% do mercado feito por lideranças femininas. Quando a gente olha em mercado criativo, só 3% de líderes eram mulheres. E a gente tem um trabalho muito forte por algumas entidades, né, a More Girls, por exemplo, de empoderar, treinar, ensinar o mercado a abrir espaço também, né? Então, esse movimento que elas fizeram, ela
a gente cresceu nesses últimos anos, se eu não me engano, para 15, 16% de presença de 3 liderança. para 16, né? Então, mas a gente É olhar... baixíssimo, É mas é baixíssimo, enorme, mas né? é enorme ao mesmo É. tempo, né? Então, eu acho que tem muito ainda um mato alto pra gente cortar, né? Tem espaço pra gente chegar, só que não tá resolvido esse problema ainda. Eu acho que tá melhor do que era, né? Hoje eu olho, por exemplo, quando eu olho para o meu time, de quando eu entrei muito cedo na Verba, entrei como estagiária do meu time, que era 1, 2, 3 mulheres no máximo, né? E aí, lideranças todas masculinas, coordenadores todos masculinos. Olhar para hoje, onde a gente tem um time mais feminino, quase, se não tiver 50-50, tá uma diferença muito pequena. Eu vejo que a gente conseguiu chegar onde eu queria, né? Acho que ainda tem mais para fazer, né? Tem outras minorias que a gente precisa olhar, né? O nosso mercado é muito branco, o nosso mercado ele é muito normativo, né? Se for falar, principalmente quando a gente fala de clientes grandes. Então tem um trabalho aí de crescer mesmo quando a gente olhar, porque se a gente não olha para a diversidade, a gente perde uma capacidade até de olhar para o Brasil de verdade, né? Tipo, o Brasil é um país de mais de 55% da população negra. E a gente vê isso refletido dentro do espaço das agências? Não vê. Né? As agências são, se não forem 100%, normalmente 90% são pessoas brancas. Sim. Como que elas vão criar para essa população brasileira de verdade, né? Então, eu vejo com bons olhos de que a gente melhorou, mas tem muita coisa para fazer ainda. Sim, sim. Falando sobre isso, na agência anterior que eu estava, fui atender TikTok. E aí, quando eu cheguei, briefing do cliente. Era briefing de concorrência, eu não estava nessa época, para a agência. Quando ganhou, você tem que contratar um time diverso. Mas o time diverso é em todas as etapas da diversidade. E aí, quando eu entrei, esse time já estava formado. Então, o que significa? Tinha uma equipe, era São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Nordeste, tinha 3 lugares do Nordeste diferentes, Sul e raça. Gente, quando eu entrei, eu fiquei tão feliz. Eu acho que foi uma das fases mais... que não era sobre trabalho, era sobre respeito. Era sobre inclusão. Era sobre... Por quê? Porque o TikTok queria que a conta deles fosse gerenciada e não olhando para o mercado de São Paulo. Não, olhando para o Brasil, para essa diversidade. Então, agregou tanto, né? muito sentido. A visão sudestina, né? Muito. E isso partiu muito do cliente. Era um objetivo dele, você falou de objetivo, era um objetivo dele, e eu me inspirei muito nele, porque eu aprendi muito com isso, muito, de verdade. Então, falando um pouco de diversidade, que não era sobre verbo, mas que para mim, eu trouxe para minha vida, sabe? Essa forma de trabalhar, de olhar, e dentro da agência, era a única equipe que era 100% diversa, em todos os quesitos, entendeu? Porque o restante da gente, então, era um cluster ali que não conversavam com os outros, entendeu? Então, porque era diferente, porque tinham necessidades diferentes. E olhando também carreira, meu Deus, eu participei de algumas vezes, me dar exemplo de um só, o presidente da empresa que eu trabalhava, não vou falar nomes só para não ficar desagradável, porque não é agradável. Se fosse a boca de sacola que ia falar. Exatamente, mas deixa para lá. Ele me chamou e falou assim, tem uma viagem para Chicago agora, você precisa ir daqui uma semana, sei lá, eram poucos dias, e numa concorrência global, assim. Aí, a hora que eu fui ver, tudo bem, vamos fazer uma reunião prévia pra gente saber quem vai estar lá. A hora que eu fui ver, eram todos os presidentes dessa agência de todos os países. E Joe, que era uma diretora de atendimento, tudo bem. Mas era uma diretora de atendimento. Aí eu falei, já entendi. Porque não tinha mulheres para ir. E a única que poderia representar era eu. Aí cheguei, no frio, cheguei lá num sábado, que a gente ia trabalhar no sábado, ia treinar no domingo, a apresentação era na segunda. A hora que eu cheguei na agência, a agência toda meio apagada, um galpãozão lindo, maravilhoso. Cheguei lá, galera, só tinha todos os presidentes das agências do mundo inteiro. Aí tinham as assistentes deles de alguma forma, ou um diretor, ou estrategista, não sei o quê, mulheres. Mas quem ia para a reunião fui eu.
com 6 homens. Chegamos na reunião, quem estava do lado de lá? 2 mulheres. Qual foi a primeira pergunta? E a mulher, a gente se conhecia porque eu já atendia esse cliente, era para aumentar o escopo. E ela falou assim, posso saber por que vocês estão aqui, trouxeram só a Déia para essa reunião? É porque ela é mulher? Eu falei, perdão. Vira token, né? Eu falei, então, na hora, Vira token. eu falei, isso é muito perigoso. A gente falou sobre isso com um episódio aqui. Exatamente. Eu falei, na hora eu falei, perdemos. Aí deram qualquer desculpa lá. Não, de forma alguma, que a Déia já trabalha com vocês há muitos anos e não sei o quê, nananã. Bom, fizemos a apresentação, incrível, foi maravilhoso, com todos os itens que tinham que constar, perdemos. Eu tenho certeza que foi por conta disso. Com certeza. Eu não tenho dúvidas. Então, assim, fora os outros, eu tô te dando um exemplo do que tive que passar como mulher, dentre outras coisas, entendeu? Essa é uma pauta. A gente tem minha última entrevista aqui foi com o Titi, que é diretor de arte do nosso filme. Ele é nosso head de diversidade também. Uhum. E a gente tem olhado para isso, lendo algumas coisas que a gente viu que é juntos, inclusive, que é como que as grandes marcas globais que referência fazem isso. Elas não negligenciam nenhum momento de etapa. Então, chega um roteiro pra gente. Aí a gente lê ele com a nossa visão, a minha dele que já é muito diferente, e se ela necessitar de um outro jeito de olhar, a gente vai atrás desse jeito de olhar e vai dar protagonismo para aquele jeito de olhar, e aí isso é muito interessante. A gente tá vamos rodar um filme de uma marca, é uma pasta dessa marca, mas é uma das maiores marcas do planeta. Nós vamos rodar o filme terça-feira, da semana que vem. Uhum. E assim, além de entender se nosso time era diverso e se a gente estava buscando diversidade no conhecer o roteiro com o elenco, olha isso. Eles também conversaram comigo, que vou dirigir, ou com os outros diretores, no sentido de, tipo, vocês se colocam nesse lugar também? E aí eu achei muito legal, você estava falando que é uma coisa que você tem com você, eles estavam falando da cobrança que eles têm também do diretor, no meu caso, branco, hétero, tudo, dele também, ele fala a importância de eu estar engajado com isso também. Exato. Que eu entrei muito também no deixa eu não tô no meu lugar de fala, então eu vou ficar, e aí eu tô percebendo um lance legal dessas marcas também falando, não, cara, a gente precisa que você também fale. Aliado, você vai dar espaço. Ser aliado. Mas exatamente. Então, nossa, é um momento de maturidade muito interessante. No caso da Ilha também, a gente está muito à frente mesmo também, e é muito tranquilo lidar com isso no dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que olhar nisso como agência, como produtora, como marca, Sim. né? A gente já mudou mindset de cliente em reunião, assim. E não era por estar viciado aquilo, sabe? Eu lembro... Cômodo. Eu lembro no começo da minha carreira, tipo, coisa de empreendimento. Mas será que esse tipo de pessoa compra um empreendimento? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos no feirão de vendas agora. Ou vamos ver quem tá lá. Passei por isso num restaurante famosíssimo também. Cara, meu público, se eu olhar pra ele, será que você não tá enviesado com teus pais, com o teu dia a dia? Vamos lá agora, ver isso. Chegamos lá, contrário. Então, assim, eu acho que é um exercício, né? E é legal a gente deixar esse tema como um tema final aí, sobre a nossa palavra. Muito legal. Pode falar, João. Eu acho que tem um ponto no que você traz, de ser aliado. Eu acho que até vou falar um tema que pode criar uma polêmica aqui, pode né? Polêmica, a gente tá num momento de mundo, né? Aí acho que a ascensão, principalmente das grandes lideranças mais direita conservadora, onde existe um termo que tem sido muito falado, que é o woke, né? O que são os wokes, né? E assim, vem também de um pouco da prática da gente fazer talvez uma militância sozinha, né? Tipo, as pessoas mais diversas fazem uma militância sozinha, e aí fica com esse termo de militância também, que é um termo que afasta, e quando a gente abre um diálogo onde a gente tem aliados, né? É muito mais fácil de você falar, eu tô falando com a Déia aqui, que a gente tem visões completamente diferentes de mundo, a gente tem bases completamente diferentes de mundo, e a gente trabalha junto, a gente converge muito nas nossas ideias, porque a gente é aliada, né? Eu tô falando com você se descreveu, eu achei legal você se descrever como um homem branco, hétero e tal, né? Eu partindo de uma mulher LGBT, gorda, branca, né? Então, assim, eu acho que eu só não cumpri a cota de entrar nessa categoria racial. Mas se a gente não conseguir conversar, não conseguir dialogar, a gente não vai conseguir representar o Brasil.
E aí, de novo, eu volto, a gente produz para quem? Para o Brasil, um Brasil enorme. Milhões de pessoas completamente diferentes. O Sul não tem nada a ver com o Nordeste, que não tem nada a ver com o Norte, que muito... O Sudeste não representa esse Brasil, né? Se a gente não tiver essa visão mais ampliada, né? E aí eu acho que a parte da gente conseguir criar aliados é para que a gente também consiga desmistificar um pouco esse tema, né? Porque, gente, não é sobre militância, é sobre a gente olhar para o nosso lado e ver que a gente tem pessoas assim ao nosso redor. É que a gente talvez antes não via, até porque a gente via de uma forma meio tapada, né? Meio com os olhos cobertos para a realidade. Eu falo isso que... Bom, audiovisual na publicidade, ele antes foi cinema, antes foi câmera, e filmar é olhar a realidade por uma outra ótica. Exato. E se eu for olhar a realidade, acabou, não preciso de mais nenhum discurso, né? Vamos olhar para a realidade. Enfim, agora, pessoal, a gente tem uma dinâmica que é... A gente pede umas preferências de vocês, para depois a gente... Vou usar até como pesquisas depois. Mas eu vou perguntar coisas preferidas de vocês e vocês vão me respondendo, tá? Tranquilo? De boa? Lógico. Bate bola de rápido. Isso. Como o Bruno Lafay, não vou ligar primeiro. Mas é para conhecer gosto também de vocês. Acho que e a galera adora essa parte. Que não espera. A gente entrevistou a Muniz, que é a nossa diretora de produção, de respostas que a gente não esperava. Muito legal. Então, eu queria perguntar para vocês primeiro, filme da vida de vocês. Nossa, que difícil. Não é o melhor filme de todos, é o filme da vida. Às vezes é o filme que você tem uma carinha, o filme que marcou mais. Nossa, precisa ser filme ou série? Pode ser série, pode ser série. Eu tenho uma lista de preferidos, né? Aquela que mexe. E tem uma que depende do estágio que eu tô, do momento que eu tô na minha vida, ela é a minha série número 1, mas elas brigam entre elas. Pode falar, então, as duas. This Is Us. Lindo. Grey's Anatomy. Elas ficam assim, ó. Grey's Anatomy deve ser uma série conforto. Que você assiste qualquer hora. Isso. Eu, claramente, nerdola. Game of Thrones. Também eu olharia Handmaid's Tale. Vai série também? Vamos na série, porque acho que filme, pra mim é muito difícil, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu não consigo colocar um top 5. Não tem nem eu aquele. Não consigo. Tá. Não consigo. Não, tranquilo. Tá válida. Nerdola, né? Nerdola, cara. Eu sou muito nerdola. E você falou esses dois estão no meu top 5. Quer dizer, já tem 2, entendeu? Muito nerdola. Nossa, eu tenho um problema de ter estudado cinema e filosofia, eu me entrei muito no porquê aquele cara escreveu aquela frase. E aí a série, eu me perco muito nela quando o cara quer me levar pro segundo episódio. Então, quando ela é mais solta, né? Aquela Netflix que é fritação de mente lá, quando ela não tem uma sequência, me pega mais. Quando eu percebo no roteiro que o cara quer me levar pro próximo episódio, já me bodou. Então eu sou um cara muito mais do filme do que da série. Mas vamos lá, livro da vida. Tem um livro da vida? Posso falar um que eu li recentemente que me pegou, e assim, ele é completamente fora do que as pessoas colocam na vida, mas me pegou muito, que chama Atmosfera. É uma escritora americana, que ela fez uma pesquisa muito profunda para falar sobre a entrada das mulheres na NASA nos anos 80, só que ele coloca por um viés de um casal, que era uma menina que era uma pesquisadora, e a outra menina que era pilota de avião, e as duas estavam nessa mesma dinâmica de tentar entrar na NASA também. Mas é uma novela, é um romance. Não é um romance, ele é tipo, ele tem mais, o romance é como se fosse a última pitada ali do assunto, mas ele fala muito sobre NASA, fala muito sobre essa pesquisa da parte física, da astrofísica, então ele traz assim, para quem não tá nesse contexto, um monte de informação que você fala, cara, se eu não olhar, parece um documentário sobre a NASA nos anos 80, a realidade do que era essa busca, né, pelo espaço, por estar nesse lugar, que até hoje, né, a gente vê tantos bilionários disputando, né, quem que vai pisar primeiro onde, quem chega primeiro em Marte, e aí por um ponto de vista que a gente não está acostumado a ver, que é a mulher nesse campo também. Legal. Você tem um? Tem. Eu tenho alguns, mas o que primeiro me veio à cabeça quando você falou, eu gosto muito de biografia, bastante. E um que me pegou forte do início ao fim foi da Viola Davis. Incrível. Nossa, aí tá vendo? Essa resposta eu não tava esperando agora, não. Incrível. Não li, mas deve ser. Da Viola. Não, é puxado. É? Já leu? Te leva para um... sabia. Te leva para um lugar maravilhoso, né? Que eu não vivi, que eu não... Sabe? Dói. Você sente a dor, sabe?
dos desafios. É incrível, é maravilhoso, eu recomendo. E é uma apaixonada pelo Brasil também, É Carola. uma Duas apaixonada. recomendações de livro. Ó, duas recomendações. Anota aí, galera. Anota aí. Música, ou banda, cantor, sei lá. Banda da Vida? Banda. Arcade ou cantor. Fire, acho. Amo. Apaixonada. Nerd também, ó. Tô brincando. Então, assim, eu fico parando pra pensar, né? Eu falei Game of Thrones, eu falei um livro sobre espaço e uma A banda gente que tem é um super host mais nerdola. nerd que eu, que é o Down, que ele Muito ama tudo. nerdola. Gente, eu gosto muito de rock brasileiro. Legal. Então, muito, muito, muito. Então, eu curto de Paralamas, Capital Inicial. Eu amo essa época da minha adolescência. Ele vive em mim eternamente, entendeu? Você Então, vai ouvir as mesmas músicas desde gente, até eu agora. amo, Isso eu amo. Isso é muito bom, né? Eu amo. E acho que todo esse universo de música brasileira, música popular brasileira, mas esse rock nacional eu curto bastante. Legal. Então tá precisando dar um gás nele. É bom que você fala aí que... E aí, pra finalizar, peça publicitária. Aí só dar um disclaimer que não precisa ser de vocês. Tudo. Vou dar um exemplo. Uhum. A minha peça publicitária favorita, quando o Telecine fez uma campanha incentivando as pessoas a irem no cinema. Eles fez um filme que é O Homem que Nunca Tinha Ido ao Cinema. Uhum. Então, é um canal que precisa que você veja o filme em casa, incentivando você a ir no cinema. Aquilo tudo contando a história de uma criança que tinha medo de um cinema. Estourou a minha cabeça, nunca mais esqueço. É a minha peça publicitária favorita. É do TNT, né? Uhum. É Telecine, na verdade. Uhum. E aí, eu queria saber de vocês. Pode ser época, ou pode ser recente, pode ser pequena. É muito que marcou difícil vocês. também. Eu acho que se olhar pra recente, todo ano eu faço um trabalho de... Como a gente não tá muito nesse território de Cannes, de fazer um estudo do que ganhou, né? Até acompanho os relatórios depois da UAR, que é a parte de efetividade mesmo dessas campanhas. Mas teve um que me pegou tanto pelo coração, que foi o case de Caramelo, né? Do cachorrinho. Cachorro Caramelo. Nossa, aquilo Eu lá. achei tão bem feito, tão simples, sabe? Uma ideia tão simples e tão acessível para qualquer pessoa criar, que me pegou. É desse ano, né? É desse ano. Achei me pegou mesmo pelo coração. O meu padrasto faleceu há 3 anos atrás. E ele, enfim, mas ele foi mais meu padrasto. Meu pai faleceu muito cedo. E aí ele falava que propaganda, desde que eu decidi ir para a faculdade e começar a trabalhar com isso, que ele se diverte com propaganda. Ele sempre falava isso. Então, quando a gente se encontrava nos finais de semana, ele sempre dizia, o que teve essa semana? Eu vi discutir alguma coisa. E infelizmente, ele não viu um negócio que eu falei assim, e a primeira coisa, quando eu vi, eu falei, o Alan ia amar. Porque eu amei e chorei junto, que para mim foi da Kombi de Volkswagen. Isso pegou muita gente que tinha a memória afetiva com a Kombi. Né? E eu não tinha memória afetiva com a Kombi, mas para mim foi a relação mãe-filha que pegou, para mim foi isso, e também esse bate-papo que eu tinha com ele, exatamente sobre isso, sobre essas coisas, o que tinha. Então ele era TV aberta, né? Facebook, que ele ficava ali, essa era a vida dele. E as nossas discussões. A primeira coisa que me veio foi isso, e para mim pegou muito que sentar e eu chorar com propaganda, sabe? Mas esse é o poder de uma ideia, né? Abrir uma porta pra gente voltar em algum lugar. Isso é o que mais me encanta na nossa profissão. Mesmo. E dois ele ícones, abriu da outra música coisa que, ele não tava mais ali comigo, e eu tinha certeza que ele ia amar, entendeu? Então foi demais, assim, acho que pra mim, e se ele estivesse aqui, pra ele também, entendeu? Fechando com chave de ouro a edição, pô. Gente, obrigado, muito obrigado, eu adorei falar com vocês. A gente fez o trabalho, mas no correria não dá pra trocar ideia. Aqui é até mais tranquilo pra trocar ideia, mesmo gravando o programa. Então, muito obrigado pela presença. Aí eu agradeço, ele agradece. Pessoal, no YouTube, no Spotify, segue a gente no Instagram, @crossmedia. Queria que vocês passassem o Instagram de vocês e da Verbo, pra galera seguir. Segue lá, verbo.ag, @verbo.ag no Instagram. O meu vai ser mais difícil de falar, porque é basicamente meu sobrenome sem as vogais. Gasperoto, sem as vogais. O meu é _Barrios no Instagram. Tá, a gente faz um momento legal pro Instagram, então a gente pede. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada a vocês pelo convite. A canequinha de vocês. Opa, não tem um episódio que
eu não preciso olhar pra eles me falarem pra dar esse recado. É igual bom do que João, tem whisky? Já vira linguagem, entendeu? Essa segredo carepinha de todo mundo que tem aqui participa dentro. é de vocês. Oh, legal. Ela ficou muito fofa, né? Muito, ficou Modéstia à linda. parte. Adorei. Ficou Esse linda, aqui, ela é de Ilha vocês. Cast, Ilha. E valeu, Adorei. gente. Obrigado. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Aí. Nossa, foi ótimo, gente.